A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus esteja com você, com a tua família. Estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical aqui no seu canal Boas Notícias. Estamos no primeiro trimestre de 2023 e agora com a lição de número 4. Como é que você está nesse começo de trimestre? Eu já estou na quarta lição falando sobre avivamento. Está melhorando, está buscando, está pedindo o avivamento. Nós não podemos deixar a chama se apagar. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal e você que é pentecostal de outras denominações também deve primar em manter a chama acesa, uma vida avivada, uma vida aos pés do Senhor Jesus. E o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Cristão significa literalmente aquele que segue a Cristo procurando fazer e ser como Ele. E Jesus teve uma vida avivada. É exatamente esse o assunto da lição de hoje, o ministério avivado de Jesus. Nossa lição 4 para 22 de janeiro de 2023. O texto áureo da nossa lição diz assim, olha, então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 14:4. A leitura bíblica em classe diz: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Jesus tinha uma vida avivada, mas não ficou somente numa redoma ali onde ele estava, na cidade que vivia, ou somente na sua casa. Foi notório tudo que Jesus fez, por causa da sua vida avivada. E a notícia foi longe, por todas as terras em derredor. Alcançou muitas pessoas. E em muitos lugares, quando Jesus chegava, a notícia já estava na frente. A fama já estava na frente. E pessoas corriam e acorriam para ouvir a sua mensagem e para receber também o seu milagre, certo? Bom, a leitura bíblica em classe para esta lição está em Lucas 4, 14 a 22, e diz-nos assim o texto bíblico. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Bom, a palavra lida por Jesus do livro do profeta Isaías já era há bastante tempo conhecida pelo povo de Israel. E era uma profecia exatamente sobre o Messias. E agora Jesus Cristo vem e diz que estava se cumprindo diante deles, e muitos ali naquele momento não entenderam, não perceberam que era Jesus Cristo o qual a profecia falava. E Jesus Cristo, tudo o que ele fez estava se encaixando direitinho na profecia. Um dia, João mandou 2 discípulos perguntarem: és tu o Messias que esperamos ou esperaremos por outro? João Batista não mandou os discípulos fazer aquela pergunta porque João Batista tinha dúvida. Não.
Ele mesmo um dia disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse: virá um maior do que eu, que não sou digno nem de me abaixando, de desatar as sandálias, as correias das suas sandálias, para lavar seus pés. Não teve essa condição. Mas ele sabia que era Jesus? Sabia. E por que então mandou os 2 discípulos? Porque os discípulos precisavam saber. João já estava preso. Ele sabia da sua sentença. Então ele precisava que seus discípulos conhecessem quem era Jesus, aquele que João apenas estava preparando o caminho. E quando os discípulos foram lá perguntar: és tu mesmo? João mandou a gente saber, perguntar de ti, ou a gente espera outro? Jesus não respondeu dizendo: sou eu mesmo, sou eu. Pode dizer para ele que sou eu. Jesus respondeu exatamente com o que estava profetizado sobre o ministério do Messias. Ele disse: voltem e diga para João que os cegos veem, os coxos andam, aos pobres é anunciado o reino de Deus, etc. e tal. Tudo isso que está aqui nesse texto. E eles entenderam que tudo aquilo que estava acontecendo era a prova de que Jesus era o Messias esperado. E esse Messias, o Senhor Jesus Cristo, tinha um ministério avivado. Quando ele pregava, todo mundo se admirava, porque ele não pregava como os fariseus pregavam, demonstrando todo um conhecimento e uma eloquência mais vazia e sem unção. Ele não pregava como os saduceus pregavam, que nem criam sequer no restante da Bíblia da época, que era o Antigo Testamento, só acreditavam nos 5 primeiros livros. Tinha uma vida seca, vazia e muito interesseira por bens materiais. Jesus Cristo pregava diferente. Ele pregava com autoridade. E quando ele falava, ardia o coração dos seus ouvintes. As pessoas viam a diferença na sua ministração. Essa diferença, quando Jesus pregava, era exatamente por ele ter uma vida avivada. Quando observamos os 4 evangelhos, nós vamos encontrar Jesus ensinando talvez 40 a 42 vezes e pregando cerca de 12 vezes. Então nós percebemos já pelo ministério da palavra, Jesus pregando cerca de 12 vezes e ensinando aproximadamente 40 ou 42 vezes. Então percebemos o ministério da palavra de Cristo que ele primava pelo ensino. E o ensino de Jesus era um ensino que ele trazia as circunstâncias do dia a dia, através das suas parábolas, fazia com que até o indouto, o de menos conhecimento, de menos cultura, entendesse a mensagem. Quando Jesus falava, vidas eram transformadas, porque o seu ministério era, sim, um ministério avivado. Certo? Muito bem. Nós entendemos que sem Jesus a humanidade estaria perdida. Pois desde lá do Gênesis, quando o homem pecou, Deus prometeu que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, sem Jesus a humanidade estaria perdida. Jesus iniciou seu ministério ali na região da Galileia, realizou o seu primeiro milagre em Cafarnaum, transformando água em vinho, e daí para frente não parou mais. E tudo que ele fez pela virtude do Espírito Santo de Deus. Muito bem. A palavra-chave desta lição é Jesus. E diz na introdução: Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo, e essa já é a deixa para nosso primeiro tópico, que fala Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Então entendamos logo que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, ele pensa, ele se alegra, ele se entristece, ele age. Ele não é apenas uma força ativa como um fenômeno da natureza. É uma pessoa, e é o que nós chamamos de a terceira pessoa da Trindade. Então, Jesus é a pessoa do Espírito Santo. Já no seu nascimento, Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo, obra e graça da atuação de Deus pelo Espírito Santo que veio sobre Maria e ela concebeu. Tá? Então, já desde o nascimento de Jesus. Muito bem. Na sequência, no dia que Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele e foi visível para as pessoas em forma corpórea, como de uma pomba. Jesus na água, o Espírito Santo pousando sobre ele. Mas ouviu-se uma voz no céu que disse: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, naquele exato momento, Jesus, o Filho, na água,
o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de uma pomba e a voz do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, naquele momento ali, presente, porque naquele momento, depois de sair das águas, Jesus iria para uma tentação, para uma prova, e só então ele começaria o seu ministério. Então a prova de fogo de Jesus foi no deserto, sendo tentado pelo diabo, e por ele ser avivado, ele venceu a prova e começou um ministério abençoadíssimo. Muitas pessoas se acham avivadas, mas não são capazes de resistir às tentações. Na primeira tentação cai logo, já diz logo, não é porque eu sou de carne, é porque a carne é fraca. Jesus não teve uma tentação terceirizada, como nós temos hoje em dia. O diabo em pessoa foi tentá-lo. Por que eu digo terceirizada? Porque você é tentado por um dinheiro fácil, talvez pelo sexo, talvez, sei lá, por tanta coisa. Jesus, o inimigo em pessoa, ele não mandou um agente, ele não mandou um intermediário, um testa de ferro. Certo? E ele venceu. Aí você diz, mas porque era Jesus, mas ele venceu foi como homem. Ele não estava ali como Deus, ele estava como homem para provar para você e para mim que nós também podemos ser avivados e vencer as tentações, certo? E mais uma coisa, naquela tentação ali no deserto, depois do batismo, foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Por que o Espírito Santo levou? O Espírito Santo levou porque Jesus tinha uma vida guiada pelo Espírito Santo. E quando se é guiado pelo Espírito Santo, a gente nem sempre vai estar em lugar de conforto, no lugar que eu quero estar. É o Espírito Santo que decide onde a gente vai estar. Mesmo que seja num deserto e sob tentação ferrenha, mas se for o Espírito Santo que levou, ele garante o retorno com a vitória. Tá bom? Muito bem. Se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. Bom, uma coisa interessante também é que Jesus Cristo tinha uma vida de oração. Alguém diz, mas ele era Deus, precisava estar orando? Jesus não estava orando simplesmente por uma necessidade humana, mas ele tinha comunhão com o Pai antes de vir nascer de Maria. Ele já vivia com o Pai lá no céu, na presença de Deus o tempo todo. E agora, limitado a um corpo de carne, ele preservava essa comunhão em oração. Você e eu precisamos manter essa linha direta com o céu através da oração, porque não há vida avivada sem oração. Um dia os discípulos tentaram expulsar um demônio, pelejaram e não conseguiram, e quando Jesus chegou, foi abordado, e o que Jesus ouviu foi, olha, trouxe aqui para os teus discípulos resolver, mas eles não conseguiram. E Jesus responde e diz assim, olha, essa casta não sai a não ser com jejum e oração. Como Jesus já vivia orando, ele não precisou naquele momento fechar os olhos e dizer, sai demônio, não, ele já vivia em oração. Então, como ele já vivia em oração, na hora da ação já tinha orado, já tinha oração suficiente para agora só agir. Hoje em dia, por a gente não ter essa vida de oração, a gente deixa para orar na hora, diante do enfermo, na hora diante do endemoniado, quando nessa hora era só para a gente chegar e ordenar e o milagre acontecer, pela vida de oração já está acontecendo o tempo todo, certo? Então, essa é uma outra parte do ministério avivado de Jesus, que está aqui no segundo tópico, a oração sempre presente no ministério de Jesus. E Jesus orava tanto que quando ele tirava para orar, observe que na noite da tentação, na noite da sua, depois da primeira Santa Ceia e última Páscoa lá no Getsêmani, que ele foi orar antes de Judas chegar, os discípulos dormiram e ele orou, aí foi lá e disse para eles, vocês não querem orar, vigiar comigo pelo menos uma hora? Pelo menos uma hora, ele não disse pelo menos 5 minutos. Ele não disse pelo menos 20 minutos, ele disse pelo menos uma hora. Então, quando ele diz pelo menos uma hora, entende-se que o costume de Jesus, então, era orar mais do que uma hora, certo? E vou repetir, alguém pode dizer, mas Jesus era Deus, era Jesus, era homem, estava ali como homem. E deixa eu te explicar logo uma coisinha aqui, querido professor e aluno, você que está me acompanhando. Enquanto homem, Jesus não deixou de ser Deus, é verdade. Porém, eu consegui fazer uma lista aqui, consegui listar pelo menos sete situações, qualidades, características ou momentos, 7 de Jesus enquanto homem,
que só Deus poderia fazer ou viver. Essas 7 coisinhas aqui. Primeiro, nascer de uma virgem. Alguém pode dizer, não, mas hoje é fácil nascer de uma virgem, tira o óvulo, fecunda e depois devolve o óvulo para o útero da mulher e tudo e tal e tal. É verdade, isso é possível hoje? É possível. Mas por obra e graça do Espírito Santo, só Jesus. Tá? Não é inseminação artificial, não foi por inseminação artificial. Nascer de uma virgem por obra e graça do Espírito Santo é coisa divina. Jesus. Segunda coisa, saber o pensamento das pessoas. Jesus sabia dizer, ei, por que você está falando isso aí no seu coração? Lá na casa do Simão, que levou ele para, não Simão Pedro, mas outro Simão, convidou para almoçar, e quando chegou a mulher pecadora lá, e Jesus dá atenção para ela, o cara fica murmurando de lá. Jesus vira para ele e questiona. Por quê? Porque Jesus sabia o que estava passando no pensamento dele. Então, saber o pensamento das pessoas é coisa de Deus. Segundo, né? Terceiro, receber adoração. Ah, mas ninguém pode até receber adoração, não. Pode até receber, mas depois vai sofrer as consequências. Um dia, o Herodes fez um discurso bonito, e as pessoas, naquele momento, compararam ele com uma divindade. Disseram, isso é voz de Deus, não é de homem. Ele podia, na mesma hora, ter dito, epa, parem com isso, que eu não sou Deus, coisa nenhuma. Não sou Deus. Mas ele não, se orgulhou, recebeu e tal. Tá vendo? Eu estou sendo comparado com um Deus. Morreu comida de bicho para aprender. Não teve mais como aprender, porque morreu, né? Mas a gente aprende com a situação dele. Morreu. Porque o homem não pode receber adoração. Nem anjo também. Mas por que Jesus recebeu enquanto homem? Porque não deixou a sua divindade. Ele se desvestiu, se desnudou do esplendor da sua glória, mas não 100% da sua divindade. E aí, receber adoração é coisa divina. Quarto, perdoar pecados. A gente perdoa a ofensa. Agora, perdoar o pecado a ponto dessa pessoa ficar livre do pecado, do mau cheiro do pecado, e ficar apto a ser templo e morada do Espírito Santo, quem faz isso aí é Deus. E Jesus perdoava pecados. Dizia, perdoados estão os teus pecados. Certo? Quinto, dar a vida. Dar a vida sem que ninguém o matasse. Porque há quem pensa assim, ah, mas os judeus mataram Jesus. Outros, não, quem matou foi os romanos. E tal, foi romano e judeu junto. Ah, tá, ninguém matou Jesus. Ele disse, ninguém vai tirar a minha vida, eu é que dou. Então chegou um momento que ele mesmo disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ó, inclinou a cabeça, morreu. Ninguém hoje em dia, por mais atribulado, aflito que esteja, dê vontade de morrer, diga assim, quer saber da coisa? Cansei de viver, eu vou já morrer. Pai, em tuas mãos entregue meu espírito. Puf, cai no chão. Isso não acontece. Ninguém tem essa capacidade. Ele então disse, ninguém vai tirar a minha vida. Quebrar as pernas do ladrão da direita, quebrar as pernas do outro da esquerda, para fazer fratura exposta, sangrar logo e morrer logo antes do pôr do sol. E quando foram quebrar as pernas de Jesus, tocaram nele, tocaram. Disseram, se admiraram, como é que morreu tão depressa? Ele entregou o espírito saiu do corpo e o corpo ficou inerte lá na cruz, morto. Então, ter essa capacidade de tirar do corpo a própria vida é coisa que só Deus pode fazer. Quinto, voltar à vida sem a interferência de ninguém. Lázaro voltou à vida porque Jesus orou por ele. Um dia caiu um rapaz de uma janela de madrugada quando Paulo pregava, uns dizem que morreu, outros dizem que não morreu, mas e tal, e Paulo foi lá e orou e o rapaz voltou vivo. Um dia jogaram um homem sobre os ossos de Eliseu e depois o homem levanta e sai correndo. Só que esses aí todos morreram de novo. E sempre quem voltou a viver na Bíblia, na história da Bíblia, em toda a Bíblia, teve um agente externo. No caso de Jesus, quando chegaram lá no túmulo, ele já havia ressuscitado, sem que ninguém fosse lá ordenar para ele viver, sem que ninguém fosse lá dizer, Jesus, vem para fora. Não teve isso. Por isso ele disse, eu dou minha vida, depois eu pego de volta. Certo? Voltar à vida é coisa que só Deus pode fazer. E sétimo, ascender ao céu. Subir ao céu sem auxílio de balão, de foguete, nem de nada, subindo devagarinho, flutuando, enquanto ia falando e a sua voz foi ficando distante, até que sumiu nas nuvens, desapareceu. Sem precisar de balão de oxigênio, nem coisa alguma. Isso é coisa divina, certo? Muito bem, então pelo menos essas 4 situações aí que a gente relatou
prova que Jesus, mesmo no corpo humano, ele ainda preservava muito da sua divindade. Mas, como homem, ele sentia fome, sentia sede, sentia necessidades e foi tentado em tudo. Porém, era avivado. Avivado. E outra coisa mais. Jesus era avivado e a prova disso é que ele tinha uma vida e uma ação pela unção do Espírito Santo de Deus. Quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para isso, ele falou do seu ministério enquanto Cristo. Jesus, seu nome como homem, Cristo, o seu nome como Deus. Tá? Então, Jesus mostrou ali uma vida de serviço prestado em prol do reino de Deus. Ensinando, pregando, curando os enfermos e fazendo muita coisa pelo reino de Deus. E Jesus Cristo deu-nos o exemplo que você e eu também precisamos servir a Deus. Trabalhar com o Senhor e trabalhar para o Senhor. Não tem como ter uma vida avivada e não ter serviço prestado no reino de Deus. Se você é crente há 5, 10, 15, 20 anos, não fez nada, nunca trouxe uma alma para Cristo, você não discipula ninguém, você não faz a diferença enquanto crente, talvez precisa rever seus conceitos. Porque quem tem uma vida avivada, via de regra, tem serviço prestado em prol do reino de Deus, certo? Jesus disse uma certa vez, olha, no sábado, porque foram reclamar que os discípulos estavam colhendo espiga, era um trabalho braçal e tudo, Jesus disse, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. E a gente explica isso de duas formas. Quando ele diz, meu pai trabalha até hoje, ou seja, ele não parou de trabalhar lá na criação em Gênesis. Ele trabalhou na criação, descansou ao sexto dia, mas não da sua fadiga, mas sim descansou da obra da criação, mas ele vem trabalhando até hoje. Inclusive, ele trabalha por aquele que eles esperam, como está no livro de Isaías. Meu pai trabalha até hoje, nunca parou de trabalhar, e eu trabalho também. A segunda forma que a gente pode explicar é, meu pai trabalha até dia de sábado, e eu trabalho também. Tá? Mesmo porque lá na criação foi no sábado que ele terminou. Por isso que ele descansou no sábado, porque no sábado ele terminou a criação. Bom, então, uma vida pelo Espírito, e a nossa vida deve estar debaixo dessa unção para curar os enfermos, pregar liberdade aos cativos, anunciar salvação aos pobres e purificar os leprosos, fazer a obra de Deus. E para fazer a obra de Deus, precisamos ter uma vida avivada como Jesus, que é o nosso maior exemplo. Amém? Que o seu Deus nos abençoe, que a tua escola dominical seja uma bênção, seja enriquecedora e espero de alguma forma ter contribuído com o subsídio de hoje. Se você gostou, curta e compartilha. Se não gostou, curta e compartilha. Nos ajude em oração, faça aí seu comentário, sua crítica, nos ajude a melhorar. E você, professor, pegue esse subsídio, esse singelo subsídio, melhore, aperfeiçoe e mande ver e dê uma aula abençoada para a sua classe, em nome de Jesus. A paz do Senhor, a gente se encontra no próximo subsídio da Escola Bíblica Dominical.